Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Agradeço imensamente ao convite da instituição e de você, né? Depois da nossa conversa que a gente teve aquela vez sobre o ultrassom e sobre essa linha nova aí, que na verdade não é tão novo, né? O controle de qualidade de ultrassom, a gente trabalha aí com as percepções de controle de qualidade de ultrassom de 1996 pelo Colégio Americano de Radiologia, né? E depois a Associação Americana de Física Médica também começa a se discutir, e a gente chega, então, hoje, em 2021, já com uma legislação relacionada, então, à área de ultrassom. Então, a minha ideia, né, segundo nossa conversa que eu tive com a Renata, foi trazer exatamente essa importância do controle de qualidade para os equipamentos de ultrassom, né, na prática clínica, utilizando ou se baseando dentro da Instituição Normativa 58, depois 78 e agora 96, que entrou em vigor agora no início de julho. Tá? Então, basicamente, eu trouxe algumas informações gerais, à medida que as questões foram sendo levantadas, fiquem totalmente à vontade de questionar, né? E eu espero contribuir um pouco, né, com um pouquinho de experiência que eu tenho nessa área, eu possa contribuir eu fiz uma pequena divisão rápida, não vou tentar me atentar muito, eu vou direto ao foco, mas só para a gente tentar problematizar e criar esse aspecto de entender um pouquinho, né? Eu botei um pouquinho os princípios de ultrassom, as características dos equipamentos, os principais problemas que são encontrados em serviços de ultrassonografia, porque, como eu estava conversando com a Renata, eu comecei fazendo pesquisa em ultrassom em 1998, né? Dentro da universidade, quando eu entrei na faculdade em 98, eu comecei fazendo uma pesquisa sobre a utilização de ultrassom ósseo, né, para analisar a densidade mineral óssea por ultrassom ao invés de raio-x na densitometria óssea. Inclusive foi meu trabalho de conclusão de graduação, e depois eu segui para a área de controle de qualidade de ultrassom e fiz alguns testes em Doppler, isso lá em 2001 a 2003, né? E quando eu me formei em 2013, eu continuei esses estudos, seguindo daí, fiz mestrado, e aí eu acabei entrando para dar aula na PUC. Durante um período eu fiz pesquisa juntamente com o grupo de imagens médicas da PUC, né, na área de ultrassom aplicado a sedimentos e a outras estruturas, né, com materiais de solo e tal, que é exatamente dar algumas bases para tu ter uma percepção mais ampla assim do que seria essa importância do ultrassom e a magnitude que ele tem, né, dentro do diagnóstico. Então, assim, olhando, eu percebi, eu trouxe para vocês alguns problemas que eu percebi, depois o controle de qualidade de ultrassom e, por final, esses questionamentos, tá? Então, vamos começar aqui rapidamente, talvez essa primeira parte seja chovendo molhado, mas eu acho que é importante a gente dar um foco, né? Geralmente essa técnica de diagnóstico por imagem, que é a ultrassom, né, ela trabalha com transdutores que vão com frequências variáveis de 1.8 a 18 MHz, eu tenho visto essas frequências aí. Por favor, se alguém depois quiser comentar alguma coisa, fique totalmente à vontade, né? E atualmente a gama de empresas que atuam com modelos de ecógrafos ou ultrassom com configurações de transdutores e softwares específicos, né, ele começa a ampliar de uma forma muito grande, porque é uma técnica relativamente rápida, né, e traz muitos benefícios dentro do serviço, além de ser um diagnóstico que traz um auxílio como um exame complementar, né? Então, isso tu consegue adaptar à necessidade do cliente hoje de acordo com a quantidade de dados, de informações e tipos de exames que tu necessita, né? Então, dentro dos aspectos positivos que se tem no ultrassom hoje, a gente tem ali um exame não invasivo, um custo baixo, rápido e indolor. Hoje o diagnóstico tem esse valor médio. O ticket médio é baixo dele, né, em valor para o cliente. A repetição é fácil devido às imagens diagnósticas, eu consigo repetir essas imagens sem muitos problemas. Não tem efeitos deletérios, né, como em alguns casos o pessoal adora fazer uma comparação com a radiação ionizante, mas a gente sabe que isso é muito pontual. Ele não apresenta contraindicações para sua realização e ele reproduz imagens dinâmicas em tempo real, né? Então a gente tem lá as imagens em 2D, enquanto eu não fizer a coleta de dados, né? O CineFlow está fazendo toda a coleta de dados, depois eu consigo armazenar e coletar e procurar aquelas imagens dentro do escopo que eu quero. Então, enquanto eu estou fazendo o exame, ele tem um pequeno delay, mas ele praticamente é em tempo real. Mas eu tenho duas desvantagens que eu acho fundamentais que a gente tem que citar para o ultrassom e que isso acaba afetando diretamente
o controle de qualidade, que eu acho super importante citar isso, né, que dentro do aspecto da vantagem, todas essas situações que o médico na sua rotina clínica, né, consegue trabalhar, que ele também tem uma desvantagem, na verdade são duas, né, ele fica limitado primeiro a diagnósticos moles e restrito a estruturas ósseas e pulmões, fica muito limitado isso, é praticamente impossível de realizar, dependendo da situação, e o principal, na minha opinião, que isso afeta muito o aspecto do controle de qualidade de ultrassom, que é por isso que é importante citar, que é exatamente a geração das imagens diagnósticas, elas são dependentes do operador. Então, eu tenho uma subjetividade na coleta de imagens, de dados, para eu poder obter uma resposta mais fidedigna, digamos assim, do que seria um controle de qualidade adequado, ou né, o que é bom ou é ruim quanto à qualidade de imagem diagnóstica, né? Então, isso é algo que a gente tem que cuidar bastante, que eu observo nas rotinas aí, essa discussão, né? Principalmente em função, assim, de brilho, contraste, a imagem está ruim, mas aí não ajustou o TGC, a imagem está ruim, mas não ajustou o ganho, não ajustou, né, a zona focal. Então, isso a gente tem que cuidar muito, que a gente fala um pouquinho no controle de qualidade, tá? Basicamente, então, dentro do equipamento de ultrassom, né, ele é composto por um comando, um painel de controle, um monitor, né, geralmente uma tela touchscreen. Eu tenho, geralmente, na configuração básica, 3 transdutores, um convexo, um linear e um endocavitário. Né, o convexo variando ali de 1 a 5, mais ou menos, o linear variando de 5 a 12 e um endocavitário de 7 a 9 MHz, por exemplo. Né? Mas a gente trabalha com outros transdutores na rotina. Tem setorial, microconvexo, transesofágico, microlinear, convexo volumétrico e endocavitário volumétrico. Né? E a partir desse processo é coletado esses dados em tempo real e ele é convertido, né, um sinal mecânico elétrico, então a partir dos cristais piezoelétricos a gente consegue converter, gerando então uma imagem diagnóstica dinâmica desse paciente que está em estudo, juntamente com o prestador ali. Né? Então, só para ter uma noção, né, a gente trabalha geralmente com, falei vocês, essas frequências de transdutores médio, e isso é muito interessante porque no convexo, no linear, setorial e endocavitário, na rotina, tu não consegue muitas vezes saber qual é a frequência que tu está trabalhando, né? Geralmente, em alguns casos, o equipamento não apresenta com que frequência eu estou trabalhando. Ele me dá uma banda larga de frequência, né? E eu posso mudar aquela frequência e nem sempre ele está definido numericamente. Ele está definido como uma informação. Né? Então, tem uma pergunta depois lá no final que faz exatamente esse tipo de questionamento. Como é que tu trabalha, como é que tu avalia um controle de qualidade, considerando assim a informação ideal da frequência? A gente pode conversar um pouquinho sobre isso. E essas profundidades, elas também vão variando, né, de acordo com as características da frequência que eu vou trabalhando, que é inversamente proporcional à profundidade. Então, isso me caracteriza algumas informações do corpo do paciente, no convexo, no linear, por exemplo, né? Assim como no endocavitário e no setorial. Né? Eu botei aquelas terminações ali, S, EC, C e L, porque geralmente a gente, quando vê a nomenclatura do transdutor, ele tem alguma informação com a inicial dessas letras ou ele está no meio. Né? Então, tu vê ali convexo 6C1, por exemplo, né? Convexo 5C1. Então, tu tem o C, tu sabe que ele é o convexo, né? Quando tu tem o L, tu sabe que é um linear, e assim por diante. Né? Então, a gente tem essas características desses transdutores. Eu não coloquei aqui especificamente o transesofágico, porque o transesofágico ele ainda é um transdutor dentro do controle de qualidade que ele está meio no limbo. Né? Eu tenho feito algumas avaliações sobre os controles de qualidade transesofágico, né? E tem alguns testes mecânicos que devem ser feitos, algumas inspeções, né? Porque o problema do transesofágico ele tem uma capacidade, né? De produzir o sinal e ao mesmo tempo que ele produz o sinal, o paciente, o cabo de sinal elétrico, de conversor elétrico, ele passa por dentro do esôfago do paciente, né? Sai pela traqueia ali e isso, se houver algum problema mecânico, algum dano mecânico, eu posso causar uma descarga elétrica nesse paciente, pode causar algum artefato térmico, alguma situação térmica no paciente. Então, tem alguns testes que não estão preconizados dentro da Instrução Normativa 96, mas que eles já aparecem em outros sistemas, em outras documentações que falam exatamente sobre essa avaliação do
transesofágico, que é muito importante aí. Eu tenho feito alguns testes com o meu Phantom, meu simulador modo B, exatamente para verificar se eu consigo obter alguma resposta, e eu consigo, utilizando uma superfície de contato, gerar algumas imagens modo B para fazer alguns testes, mas precisa ainda fazer algumas outras adequações e outras avaliações para a gente poder chegar a um resultado melhor aí, tá? Então, no modo de imagem, né, geralmente a gente está trabalhando hoje com o modo B, os controles de qualidade que nós chegávamos para nós era o modo B, e agora, com a introdução da instrução normativa, também entrou o Doppler, né? O Doppler, só para entender, fora do Brasil, ele não tem uma obrigatoriedade de controle de qualidade, ainda não está muito clara essa definição. Os testes que estão preconizados dentro da instrução normativa 96, que é o teste, né, de velocidade e de sensibilidade, eles se encontram à disposição em normas internacionais. Inclusive, tem outros testes ainda, eu até anotei, que eu vou depois citar para vocês aqui, porque a gente, às vezes, é muita informação, a gente não consegue decorar tudo, mas esses outros testes também têm uma importância bastante grande, que ele é fundamental para a gente conseguir obter dados mais detalhados, né? E uma coisa que eu sempre falo no cuidado que a gente tem que ter nas características do equipamento, no modo brilho, no modo Doppler, é exatamente entender juntamente com o cliente, com o teu cliente que é um médico, né, como é que ele está trabalhando no equipamento, né, como é que ele está enxergando essa imagem, como é que ele está observando. Porque o modo brilho, eu tenho aquela imagem, né, como a gente está vendo aqui, ela é geralmente bidimensional, ela tem uma escala de contraste em tons de cinza, né, e essa escala de contraste em tons de cinza, ela tem que ter uma certa homogeneidade com a profundidade de visão que eu tenho, né? Inclusive tem um teste de uniformidade de imagem que a gente realiza ali, enquanto que no modo Doppler eu tenho que caracterizar bem, né, a estrutura de cores, o meu box ali, né, no Color Doppler, né, verificar se aquela velocidade ela é mais ou menos constante, ou no modo contínuo, ou no modo pulsado. Então, a gente tem algumas características que são pontuais, que é sempre bom avaliar, né, juntamente com o médico naquele momento, ou um pouco antes, né, coletar essas informações para a tua rotina, né. Eu sempre digo que o ultrassom é como se fosse um paciente, né? Tu faz uma avaliação prévia do paciente, né? Então tu faz uma análise desse paciente, né, para saber como ele está. O teu paciente, no caso o ecógrafo, vai ter um médico, conversar com ele sobre se ele está tendo alguma dificuldade, se ele está tendo algum problema, se algum preset está dando problema. Então, isso é super importante para tu entender como é que está a qualidade da imagem e o andamento, né? Voltando um pouquinho, modo brilho, né, que é uma imagem mais frequente e é utilizada na rotina clínica, ele tem a imagem bidimensional em uma escala de cinza, como eu comentei com vocês. De acordo com essa densidade de tecido, vascularização e a profundidade que eu vou trabalhar, eu tenho aquela classificação clássica, né, que os médicos trabalham, que é anecoica, ecogênica, hipoecogênica, hiperecogênica, né, para exatamente tu identificar essas características como estão aqui, né? Então a gente vê para a estrutura hepática, então, exatamente essas características de diferenciação, então, de contraste, né? E isso é muito importante para entender o que tu quer enxergar em determinadas profundidades, né? Já falando um pouquinho do controle de qualidade, né? Para tu ter uma boa imagem, tu tem que ter uma uniformidade de profundidade, né? Tu não pode ter uma variação de contraste, mesmo tendo teu TGC ajustado ali. Se o teu TGC tiver ajustado para ter um ganho maior em áreas mais profundas e menor em áreas superficiais, e tu ter, por exemplo, na resolução lateral, ou seja, na borda lateral, tu ter ali, por exemplo, uma área mais escura que está afetando o resultado, deve ser considerado, né? Então, os testes de controle de qualidade, eles servem exatamente para te dar essa noção de que tu tem um problema associado ou mecânico, né, ou um elétrico, ou associado a um desgaste de componente, para tu poder conseguir ter um resultado, um diagnóstico mais preciso e seguro, né, as rotinas dos médicos ter um diagnóstico mais preciso e seguro junto com o seu paciente. Então, isso é fundamental, né? Já no modo Doppler, então, ela é aplicada para medir fluxo sanguíneo, né, tendo geralmente uma refletoras hemácias ali, por isso que trabalha com modo pulsado, modo contínuo, depende como tu quer. Isso é importante no Doppler também, tentar avaliar o ângulo de incidência do sinal que está penetrando, porque se tiver um plano 90 graus, às vezes tu não consegue captar essa informação de sinal no Phantom,
por isso que ele tem que ser levemente angulado, tem um ângulo limite para tu enxergar e uma janela para tu trabalhar também. Basicamente, essa ideia do modo Doppler, então, como eu estava comentando com vocês, ele tem alguns softwares muito específicos para exames cardíacos, né? Então, às vezes pode ter. Sempre me faz uma pergunta, né, que está associado a ultrassom, perguntando, sempre tem modo Doppler nos ecógrafos, nos equipamentos de ultrassom? Né? Atualmente todos, né, apresentam aquele Doppler básico, né, que é o Color, para tu poder enxergar algumas estruturas e tal. Para poder ter detalhamento de software específico para cardio, para alguns exames, aí tu precisa ter, então, né, da própria empresa, tem que fazer uma solicitação para ter esse acréscimo. Mas, de modo geral, o controle de qualidade de ultrassom sempre é feito para ambos equipamentos, né? Perdão, para ambos sistemas, tanto o modo Doppler quanto o modo B, né? Utilizado geralmente no modo Color ali, então. Né? Nos Phantoms, eles apresentam as possibilidades de testes em modo pulsado e modo contínuo, né? Então, eu tenho uma rotina de problemas que estão associados para chegar no controle de qualidade em si, né, que eu acho que é fundamental. Então, durante todo esse tempo que eu tenho trabalhado com ultrassom, eu tenho coletado uma série de fotografias e imagens, principalmente porque eu tento criar incutir nas pessoas, né, essa ideia de que o controle de qualidade de ultrassom não é somente realizar testes, né, porque eu já ouvi várias vezes quando eu chego no serviço, um cliente, principalmente na área de física médica, chega e o cara diz, tu veio me trazer problema. Não, na verdade, nós físicos médicos devíamos trazer soluções, né, nós devíamos trazer, encontrar onde está o problema e tentar solucionar. Na rotina de ultrassom, como ele é um equipamento que não usa radiação ionizante, por muito tempo não havia essa preocupação muito grande de controle de qualidade ou de cuidados gerais assim com o equipamento, porque primeiro que não emite radiação, esse era um das que eu mais ouvia, era a maior rotina que eu tinha de informação, mas segundo que os equipamentos eram robustos, eles duravam muito tempo, né, mesmo trabalhando ali, né, já vi situações em que tu tinha um problema que a imagem estava escura, ou seja, tu tinha uma banda vertical afetando a qualidade da imagem, o médico deslocava o transdutor um pouquinho para o lado ali, né, para tentar enxergar uma outra área. Então, ou seja, o teu campo de visualização tu poderia fazer uns ajustes, né? Porque tu tem ali aquele corte coronal, sagital, como tu achar melhor, axial ali para fazer aquele movimento transdutor sobre o paciente. Então isso faz com que o médico consiga fazer esse pequeno ajuste, então, para ganhar alguma informação sem que, claro, a não ser situações muito graves, o transdutor esteja afetando ali a qualidade da imagem, né? Então, isso era a rotina. Mas ao longo do tempo eu comecei a conversar e mostrar exatamente nas capacitações, nas conversas que eu tinha com os auxiliares de sala, com os médicos, com os gestores, exatamente os problemas que eu percebia. E eu sempre perguntava, né, durante um serviço diagnóstico por imagem, quando a gente olhava algumas imagens, eu trouxe algumas para vocês aqui, eu sempre perguntava assim, cara, tu gostaria de fazer um exame, fazer um procedimento nessa condição de um equipamento em você ou num familiar seu, né? É sempre nesse aspecto que a gente parte. E era isso que eu sempre tentava fazer, né? Incutir essa diferença de qualidade, de garantia, de cuidados e ações. Então, os principais problemas que eu encontro, geralmente eles estão sempre associados à ausência de alguns itens. Por exemplo, rotina de higienização dos equipamentos periféricos. Né? A falta de higienização do sistema que armazena o gel, por exemplo, a falta de higienização dos cabos que ficam no chão muitas vezes, que o transdutor é puxado e passa com a roda por cima e que causa a médio prazo um dano físico, né, ao sistema. Higienização, por exemplo, de painel, né, gel acumulado, gel introduzido dentro dos botões, né? A gente tem ali um problema muitas vezes do trackball, girar o trackball, abrir, tá cheio de pó, tá cheio de gel ali dentro acumulado, né? A própria tela touchscreen, quando o médico toca na tela touchscreen, a gente sabe que aquilo ali tá colocando gel, muitas vezes ele entra na lateral, porque o sistema de sensibilidade da tela touchscreen ela também fica com gel e material, e assim vai. Manutenção corretiva dos transdutores em ultrassom, é muito comum eu enxergar isso, né, na película desgastada, a estrutura estufada da carcaça, e isso evolui para um processo de modo que
ele aumente o desgaste e o dano associado, né, produzindo uma perda de uniformidade de imagem em profundidade. Qualidade de imagem por ruído elétrico, geralmente para modo Doppler, né, o ecógrafo está ligado na tomada direto, sem o no-break, sem o estabilizador, ou simplesmente ele dá um ruído porque no circuito da rede elétrica ele está ligado, por exemplo, a um ar-condicionado, ligado a uma tomada, e dependendo do horário do dia, aquele sinal ali no modo Doppler, quando tu faz um color, tu faz um box, ele dá uma saltada, né? Tu tem, mesmo reduzindo o ganho, tu fica aqueles ruídos ali laterais ali, que muitas vezes estão associados à elétrica e não, nem sempre é o transdutor, né? E por último, a capacitação de auxiliares da equipe técnica na rotina de cuidados e higienização e alguns processos. Então, algumas imagens, né, só para você ter uma noção, da falta de higienização em estruturas, por exemplo, para armazenamento de gel, né, os cabos no chão, por exemplo, lá atrás a gente consegue enxergar, por exemplo, os transdutores, os cabos, eu que levantei os cabos ali, mas eles estavam embaixo da roda, né, porque o médico aproxima e afasta esse equipamento para fazer a sua rotina de trabalho, né. Falta de higienização também, a gente está vendo aqui, né? A gente tem carcaça película, por exemplo, esse estufamento, né, da estrutura ao redor da carcaça, a gente acaba penetrando gel exatamente no acoplador acústico ali, então isso acaba, de certo modo, quando tu abre uma imagem, tu vai observar, tu enxerga um problema na reverberação, ou seja, perda de sinal. Logo que tu abre a imagem do transdutor, o ideal é que sempre a imagem ela tenha uma linha, uma borda branca bem sutil, assim, né? Sem colocar gel, sem nada. À medida que tu vai vendo que essa borda branca na tela do teu computador, na tela do ecógrafo, ela vai ampliando, vai ficando mais larga, isso quer dizer que aquele sinal está tendo um afastamento, está tendo entrada de gel, está tendo danos naquela carcaça, naquela película também, que vai fazendo com que tu tenha perda de sinal, né, em função desse tipo de situação. Né? Outro caso também aqui, ó, nós estamos vendo uma trinca, né? Essa aqui já é mais brutal, porque na verdade aconteceu nesse caso, foi um transdutor linear, aonde quebrou esse pedaço, e aí um rapaz da manutenção resolveu passar bonder. Então ele tirou, passou um bonder, passou um produto ali, uma colinha que colou de novo e voltou a funcionar. É impressionante, assim. Apesar de estar com essa imagem, que a gente fica apavorado, ele estava com uma boa imagem diagnóstica. Mas é algo que a gente sabe que essa estrutura ela acumula, por exemplo, gel, e isso é um fator de contaminação, é um agente contaminante, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, que eu creio que nem sempre, a bons olhos de um órgão como a vigilância sanitária, eles vão ter essa percepção achando que isso aqui está de forma correta, né? Então isso é de se discutir também, né? Acho que nesse caso o aspecto não só do controle de qualidade, mas o aspecto de higienização e cuidado, ele é fundamental. Né? Aqui outra coisa também, no caso a película estava levantada, a borrachinha da película estava cortada, né? Como vocês podem ver ali, ela estava levantada, parte da película, né? Então o gel estava acumulado embaixo, fora que tinha sujeira, porque tinha uma fita colada aqui, daí que eu tirei essa fita então, né? Só para vocês entenderem a situação que a gente encontra aí na rotina, né? Não é sempre, não são em todos, mas isso acontece. Né? E aí a gente tem também o que? Resultado como imagem, né? Então eu acabo enxergando, que eu falei para vocês ali, ó, isso aqui na verdade é uma perda de sinal, né? Porque eu tenho um dano, não é cristal, por mais estranho que pareça, não era cristal isso aqui, porque quando tu apertava, tu comprimia, tu conseguia enxergar. Isso aqui na verdade é descolamento da película ali, que com a manutenção tu conseguiria resolver sem maiores problemas. É interessante ver que eu estava falando para vocês da reverberação, da perda de sinal, ó. Apesar de tudo, a borda é bem sutil, a borda aqui dele, ó, e eu consigo ter uma boa imagem, é bem sutil essa reverberação. Quando essa reverberação ela é muito larga, ela é muito a borda dela vai se ampliando, essas linhas verticais, horizontais, elas vão se espalhando cada vez mais, tem uma perda associada de qualidade de imagem, né? De novo, a gente está vendo outro transdutor ali, né? Observando outro transdutor com mais uma informação, mais uma estrutura ali com uma perda de sinal, né, na borda lateral, e aí o médico tem que trabalhar com uma outra área. Aqui já é algo mais grotesco, a gente consegue ver que eu tenho uma perda de sinal tanto no eixo horizontal, por causa do TGC que está com mau contato, né? Quanto na banda vertical ali, que eu tenho, na verdade, descolamento de película. Então, esse cara já tinha que ter para manutenção. Inclusive, eu não tenho nem homogeneidade ou uniformidade de imagem, né? Mexendo no sistema ali. Porque a gente enxerga uma área mais escura aqui e uma área mais clara nessa borda aqui.
E por final, que eu tinha comentado com vocês, que é exatamente o ruído elétrico, né? Um problema associado à perda de sinal ali, que se eu botar uma imagem se eu botar uma imagem ali num color Doppler, fazer uma estrutura, provavelmente eu vou ter ali o box com a artéria, a área que eu quero analisar, né? Mas ao redor, mesmo baixando o ganho, eu vou ter ainda ali pontos de ruído que estão associados a essa perda de sinal pela rede elétrica, né? E aí, vindo para cá, então, trazendo agora para o controle de qualidade, né? O controle de qualidade que a gente tem da decisão normativa 96, ele está associado a dois itens fundamentais, a duas documentações fundamentais. Primeiro é o protocolo espanhol do controle de qualidade em radiodiagnóstico, tá? O anexo 2, o item 1. E segundo é o report 065 da AAPM, tá? Onde, na minha opinião, foi o primeiro documento que eu tive contato, comecei a estudar, foi esse documento, modo B, né? E depois vieram vários outros aí que a gente conhece, então. A gente tem a americana de ultrassom, a Associação Europeia de Ultrassom, até estou abrindo aqui para trazer para vocês. A gente tem a Federação Europeia de Ultrassom em Medicina e Biologia, tem o Instituto de Física e Engenharia em Medicina, né? Tem o Instituto Americano de Ultrassom em Medicina, tem o Colégio Americano de Radiologia, tem a Comissão Intersocietária de Acreditação, né? Então, todos esses órgãos falam de controle de qualidade de ultrassom de um modo geral, né? Tanto modo B quanto Doppler, mas principalmente o modo B, né? E a Instrução Normativa 96 ela está em cima desses dois documentos principais, que é onde eu tirei essas informações, comecei a pesquisar, né? E tendo esses dados, a gente chega aqui. Inclusive, estão os links à disposição, depois, quem quiser, eu passo para a Renata. Fiquem totalmente à vontade. E aqui, então, o que eu fiz? Eu tentei ampliar o que é cada teste para tentar mostrar, basicamente, né, o que a gente está trabalhando. Eu não vou me ater muito a texto, mas só para a gente entender, a uniformidade de imagem ela é um teste que te dá exatamente tu tentar enxergar como é que em profundidade eu não tenho perda de sinal, né? Porque a uniformidade de imagem ela é muito mais do que simplesmente tu fazer uma ROI e medir se está perdendo informação ou não, ou quantos decibéis está perdendo e tal, mas principalmente é ter uma análise visual, né? Uma análise qualitativa, tu botar o olho no teu equipamento ali, olhar na tua tela, tu verificar se o TGC que tu colocou numa linha central ou tu deslocou, né, para ter menos ganho na parte superior e mais ganho na parte inferior, tu tem um tom de cinza meio homogêneo. Tu não tem perda, por exemplo, de sinal na linha vertical. Se o teu TGC, quando tu mexe, ele aparece aquela banda mesmo, ele aumenta o sinal ou perde sinal, ou seja, tem essa variação de sinal. Né? Isso é fundamental. A zona morta, ele é um teste muito importante, principalmente para a área superficial, para médico que vai trabalhar com transdutores com uma frequência mais superficial. Porque quando eu tenho um transdutor que eu mostrei para vocês, aonde eu tenho um descolamento de película, aonde eu tenho um problema que está vinculado a exatamente aqueles danos, o estufamento de carcaça, a entrada de gel, todas essas situações, eu começo a ter perda de informação. Então a zona morta nada mais é do que são 4 pontos, variam de 3 a 4 pontos, dependendo do Phantom, e ele tem uma distância que varia ali de 2 a 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro de profundidade. Né? E a gente sabe que 1 centímetro de profundidade, depois da superfície de contato, eu tenho algumas informações que são importantes para o médico, 1, 2 centímetros de profundidade. E se essa zona morta eu não consigo analisar o número mínimo de pontos, de estruturas, né, que na verdade são alvos, são fios de nylon alvos ali que eu analiso, provavelmente eu tenho uma perda de informação, uma perda de detalhamento, uma determinada frequência. E isso é fundamental também para ter um diagnóstico mais preciso e seguro. Quanto à profundidade de penetração, né, a gente trabalha exatamente com análise de quanto eu consigo enxergar dentro do ultrassom. Não quer dizer que eu botar 15 centímetros de profundidade eu vou enxergar exatamente 15. Na verdade, eu posso enxergar 14, 13,5. Vai depender do tipo de penetração do sinal e da dissipação do sinal dentro das estruturas. Né? E aí tu faz uma medida entre a base e até o ponto máximo que tu enxerga que tenha sinal, ou seja, tenha ecogenicidade. Então, isso também é importante, porque às vezes o médico trabalha com ganho, trabalha com brilho ali, e ele não consegue enxergar uma certa profundidade. Então, tem um limite também para eu poder enxergar isso, né? Que, se não me engano, são 6 milímetros pela tolerância associada à instrução normativa 96, tá? Que se ultrapassar 6 milímetros de diferença entre o que eu medi e o que eu deveria estar enxergando,
de ecogenicidade no tecido, tem alguma coisa errada com a minha penetração de sinal. Tá? Da mesma forma, a zona focal, e aí eu acho que é uma discussão, porque até tem uma pergunta sobre zona focal, acho que é importante isso. A zona focal me dá exatamente essa característica de enxergar a distorção de estruturas em diferentes profundidades. Então, eles falam em fabricante, mas a zona focal, à medida que eu mexo na zona focal, eu tenho que verificar se para um mesmo ponto, um mesmo alvo no centro da minha imagem, essa distorção ela vai ocorrer. Ou seja, quando eu tenho a zona focal sobre o meu alvo, né, a posição que eu mexo ali, ele anda na lateral ou direita ou esquerda, né, 1, 2, 3, geralmente no controle de qualidade eu faço com uma, eu coloco sobre o meu alvo, eu tenho que ter uma dimensão ou uma menor distorção possível do meu alvo naquele ponto. À medida que essa zona focal é deslocada para longe, ou seja, para fora da minha linha horizontal, para cima ou para baixo, esse meu alvo automaticamente ele tem que sofrer uma pequena deformação, porque eu estou perdendo o sinal naquela base ali. Então, geralmente, quando o médico trabalha na rotina dele, ele coloca uma zona focal em cima de um alvo, de um cisto, de um nódulo, ele quer exatamente ter a menor distorção possível, o maior detalhamento daquela informação, né? Então, isso é fundamental fazer esse teste. Da mesma forma, como a exatidão vertical e horizontal está associada a isso. O médico precisa fazer uma medida entre alvos ou entre estruturas, né? Uma análise volumétrica, daqui a pouco, fazer uma estrutura de medidas, ele tem que ter exatamente uma capacidade de saber que a confiabilidade no paquímetro digital dele está dentro de um padrão. Por isso que o controle de qualidade é realizado também fazendo diversas medidas com o paquímetro digital para verificar se eu não estou fora do meu limite aceitável. Né? Aí alguém pode estar dizendo, tá, mas tu falou da subjetividade, por exemplo, de uma pessoa estar realizando. No momento em que eu tenho duas estruturas e eu tenho que medir exatamente em cima dessas duas estruturas, meu paquinho digital, entre um ponto e outro, eu tenho um limite máximo ali, tá? Um percentual máximo que está preconizado na tolerância, que se eu não conseguir fazer essa medida exatamente em cima do ponto, e aí, extremamente importante, tu identificar esse teste para coletar essas imagens no teu equipamento de ultrassom para, no caso de dúvida, tu buscar essas imagens posteriormente é fundamental, tá? Porque esses testes que eu estou citando aqui são os testes que vão auxiliar exatamente na caracterização, na capacidade de eu ter certeza do que aquilo que o médico está medindo na rotina de trabalho dele está dentro do limite aceitável, no limite de tolerância, né? Com o meu Phantom, o meu simulador padrão ali. Tá? Resolução axial, a mesma coisa, eu estou trabalhando para não ter distorção. É importante citar que a resolução axial, geralmente, tu trabalha com a zona focal próxima à resolução axial e a resolução lateral, são duas medidas que eu quero enxergar a menor estrutura possível, visível, né, pelo médico. Quando eu falo em objetos anecoicos, né, eu estou trabalhando em cistos, diferentes tamanhos. E aí é interessante comentar, eu peguei até um artigo depois, quem quiser, eu posso passar esse artigo, de 2018, da Sociedade Italiana de Ultrassom em Medicina e Biologia. Eles citam que o controle de qualidade para a área de mamografia ele é super importante, é um dos diagnósticos mais importantes que se tem, porque eu consigo analisar ou avaliar, por exemplo, cistos de diferentes dimensões. Né? Então, eu fazer um teste, por exemplo, de visualizar objetos anecoicos, né? Alvos, cistos ali com diferentes tamanhos, né? Que variam ali de 2, 4, 6 milímetros, e fazer essa medida no diâmetro horizontal e vertical e comparar os dois, isso dá uma confiabilidade para o diagnóstico. Né? O limiar de sensibilidade de baixo contraste, o que significa isso? Significa, já vou mostrar para vocês, 3 alvos onde eu tenho um anecoico, um ecogênico e um hipericogênico. Exatamente uma visualização se eu consigo ter essa percepção com o meu equipamento, né, meu transdutor, enxergar essas diferentes estruturas nessa ecogenicidade, nessa variação de contraste, e eu não ter distorção nas medidas dela também. Tá? E aí a gente vem para o Doppler, que é exatamente eu tentar ter um limite referenciado, né? Então o fabricante do Phantom tem valores de velocidades tabeladas, aonde eu seleciono uma, duas, três velocidades do meu equipamento de ultrassom, eu seleciono ali e o meu Phantom ele tem que fazer exatamente quando eu colocar, ele tem que ter uma conversão de dados ali para poder verificar se essa velocidade está dentro de um limite aceitável. Né? Cada fabricante trabalha dentro desses limites. E aí eu consigo aumentar a velocidade. O ideal sempre é fazer pelo menos 2 velocidades nos testes de controle de qualidade, porque
o médico, como vai trabalhar com pacientes de diferentes características, né, fisiológicas, alguma arritmia, alguma alteração, o ideal é sempre trabalhar com velocidades variáveis, ali, colocar sempre 2 a 3 velocidades no teu simulador, para poder mais ou menos repetir aquilo que o médico faz na rotina dele, né, que é verificar essa variação de velocidade de fluxo sanguíneo dali. E a sensibilidade, por fim, ela é um teste que eu vou enxergar o máximo de profundidade no Doppler que o médico consegue visualizar sem perder parte do diagnóstico, perder parte da qualidade que ele está analisando. Né? Aqui só para mostrar para vocês, esse aqui é um simulador que a gente tem da Gamex, né? Ele é um Phantom ali que tem o modo B e o modo Doppler também, e a gente consegue verificar os nodos e os cistos ali, por exemplo, com diferentes tons, inclusive as estruturas de contraste, né? Anecoico, ecogênico e hiperecogênico, a chamada zona morta ali, que são aqueles alvos que vocês estão enxergando, que eu consigo enxergar ali o máximo de profundidade, e isso então é um simulador padrão que me auxilia, por exemplo, em fazer testes com os transdutores de modo a auxiliar a rotina, né, do médico ali no trabalho junto ao ecógrafo dele. Só mostrando para vocês uma imagem que é coletada, um dos dados aqui que a gente faz uma coleta, né? Então tem uma imagem na exatidão horizontal, a diferenciação de estruturas, a vertical, a profundidade máxima de visão, a gente consegue ver bem, e a gente consegue visualizar ainda 3 alvos ali, que são os 3 cistos com diferentes ecogenicidade, né, dentro da estrutura. Inclusive dá para ver que tem uma certa homogeneidade na imagem, da parte superior até a parte inferior, dá mais ou menos 80 centímetros de profundidade, 8 centímetros de profundidade. Eu trabalho na área de milímetros, né? Então estamos vendo 80 milímetros ali, com uma resposta bastante positiva. Né? Aqui é algo que eu gostaria de comentar com vocês, que eu acho que é fundamental. Para o controle de qualidade de ultrassom, se trabalha muito com a ideia de tu coletar as imagens do ultrassom, tirar essas imagens, converter essas imagens para tu poder fazer análise posterior no computador. O grande problema é que em boa parte dos ecógrafos que eu tenho visto, eu não consigo coletar essa imagem crua, essa imagem DAI, com esses dados crus aí, para a gente poder obter uma fidedignidade, digamos assim, dos testes. No momento que eu converto essa imagem para um JPEG, né, para alguma outra extensão que não seja DICOM, por exemplo, eu estou comprimindo esses dados e muitas vezes eu posso ter algum erro no final. Então, a importância desse teste da sensibilidade de contraste, ele é diferenciar estruturas ecogênicas, que a gente está vendo ali, fundamental, e outro é avaliar essa distorção geométrica em relação à posição da zona focal, que é aquele pontinho que vocês estão vendo ali no item 5 ali, ó, tá ali a zona focal, né? E aí a limitação desse teste é que eu não consigo coletar essa imagem original para uma análise mais adequada em contraste decibéis, dependendo dos transdutores, do ecógrafo, né, do ultrassom, porque ele tem uma limitação de acesso de coleta de dados. Então, isso fica muito complicado, é algo que eu estou lendo até de algumas referências para tentar ver se a gente consegue melhorar esses testes ou pensar como melhorar esse processo da coleta de dados. Mas, no momento em que eu tenho uma visualização dos 3 alvos, e esses 3 alvos eles têm diferentes contrastes, e eu consigo ainda verificar que pela dimensão deles eu não estou perdendo distorção geométrica, eu já tenho uma resposta relativamente positiva. Né? Aqui é outro simulador, o CIRS, que trabalha com modo Doppler e outro com modo B, então ele é um equipamento bastante robusto e que tem sido utilizado muito no mercado. Ele é muito similar ao ultrassom da Gamex que eu estou trabalhando, né? E eu tenho o CIRS, o modo B ali também, e ambos dão a mesma resposta. A diferença está é que as dimensões e estruturas elas variam um pouquinho, e claro, alguns Phantoms trabalham com uretano, outros trabalham com zerdine, o tipo de material. Vai variar daí a atenuação do sinal sobre a estrutura e vai variar um pouco também a vida útil desse Phantom. Tá? E aí uma coisa que eu acho super importante, que é incluir, antes de chegar no final aqui agora, indo para o final, porque eu já estou queimando meu cartucho, já estou chegando no final aqui, é fundamentalmente assim falar um pouco de higienização, porque dentro da inspeção normativa 96, ninguém falou, especificamente não foi incluído as inspeções físico-mecânicas e processos de higienização. Né? As manutenções preventivas e corretivas, elas estão lá, né? Dentro da inspeção normativa, dentro da RDC. Mas esses 2 itens, processo de higienização e inspeção físico-mecânica, é algo que não está nas boas práticas dentro da nossa rotina. Né? Como eu falei para vocês lá no início, a quantidade de problemas
que eu encontro de falta de higienização, de cuidados, de uso inadequado de tecidos e material para fazer, né, material abrasivo para causar um dano ali, o tipo de produto químico que é utilizado para higienizar. Então, isso tudo me causa alguns problemas e que reduz a vida útil dos transdutores, né? Então, baseado nesses órgãos aí, a I1, ACR, PEN e FCI-B, tá? Ele sugere que tu tenha uma higienização diária, semanal e mensal, de acordo com o uso dos componentes do ultrassom, de acordo com a rotina trabalhando, uma inspeção físico-mecânica mensal, uma manutenção preventiva semestral, só que agora eu estava lendo num outro documento, antes de entrar ao vivo aqui, que fizeram um estudo por 4 anos comparando um serviço que tinha uma manutenção preventiva semestral e inspeção físico-mecânica mensal e uma inspeção de manutenção preventiva trimestral e a inspeção física mensal. Observaram que os equipamentos que ficaram no período com uma manutenção preventiva a cada 3 meses e a inspeção física mensal, a vida útil dos equipamentos foi maior e eles obtiveram uma resposta de custos, uma redução de custos também maior na hora da troca dos transdutores, ou seja, aumentou a vida útil desses transdutores para trabalho. Né? E a manutenção corretiva quando necessário. Tá? Então, são as questões que a Renata me passou sobre o controle de qualidade de tração, eu vou tentar responder, tá? Vou tentar responder baseado na minha rotina prática que eu tenho aí dentro da área de ultrassom. A primeira, eu separei um pouquinho elas para a gente tentar auxiliar. Se o equipamento não exibe a frequência com que ele está trabalhando, como é que eu comparo os resultados obtidos com os limites estabelecidos nas normas, né? Dentro da Instrução Normativa 96 atualmente, a gente tem limites para as frequências. Né? Então, esses limites de frequência eles ficam abaixo de 3, entre 3 e 5 e acima de 5 né, megahertz. E para essas variações de frequência, eu tenho dados e informações que eu preciso coletar. O que acontece? Né? O que eu tenho trabalhado e que eu tenho lido sobre esse material. Quando a gente não tem essas informações, geralmente o transdutor vai te dar assim, restrito, médio, geral. O que acontece então? Geralmente os transdutores que não vão apresentar o valor da frequência específica que eu vou trabalhar, eles vão apresentar exatamente essa informação que eu falei, restrita, média ou geral. Né? E aí uma coisa extremamente importante é se ater na informação do transdutor. Por exemplo, quando eu não consigo ver a frequência, eu sempre anoto aquela informação que vem com o transdutor, que está ou na carcaça dele ou está no acoplador ali do ecógrafo, que é, por exemplo, né, convexo 6C1. Eu tenho uma banda média de frequência que varia de 1 a 6 MHz, geralmente ali, né? Endocavitário, aí tem EV49, né? Então, essas informações de frequência que eu vou estar trabalhando ali, eu geralmente eu dou uma olhada nessa frequência e eu uso, baseado na restritiva, na média ou na geral, eu uso mais ou menos essa relação que eu faço entre os valores de frequência. Não é algo que seja preciso, fidedigno, mas ele tem que ser aproximado, porque eu já conversei com alguns applications, conversei com algumas empresas que trabalham com ultrassom e realmente eles têm essa limitação na ecografia. Eu não consegui, às vezes, a frequência, as informações específicas. Então, tu tem que trabalhar mais ou menos com esses dados que vêm ali, que são coletados. Claro que se tu procurar manual e tal, talvez tu encontre algumas informações mais detalhadas, mas principalmente ficamos nessa faixa de avaliação. Eu sempre tenho o manual de todos os transdutores, ecógrafos que eu tenho para poder correr atrás disso, né? Que não é algo muito simples, mas é importante. Né? Aqui tem uma outra pergunta, não sei se respondi, se alguém quiser perguntar depois, por favor. Aqui é uma outra pergunta que a Renata me passou. Em relação aos testes de resolução axial e lateral, o Phantom que nós trabalhamos, ele permite realizar avaliação em 4 profundidades diferentes. Essa 4 profundidades diferentes, ela vai variar, né? Porque alguns Phantoms têm 3 análises de resolução axial e lateral. Só lembrando, a resolução axial e lateral ela serve exatamente para me diferenciar a menor estrutura que eu consigo visualizar, né? E medir ela, mensurar ela com o meu paquímetro digital, muitas vezes, né? Para poder medir o quanto o mínimo médio consegue medir entre estruturas, e aí vai variar, geralmente ela fica entre 5 milímetros e 0,25 milímetros, é a distância entre alvos. Um dos Phantoms, que é a da Sears, tu faz a medida entre esses alvos, e o da Gamex tu faz a análise visual e tu conta lá quanto estaria enxergando sem
distorção, né? Então, é uma das possibilidades que você tem aí para ver, tá? E essas resoluções axial e lateral que a gente estaria observando, eu vou voltar um pouquinho e mostrar para vocês onde é que ela está. Se vocês observarem, é esse cara que está aqui, ó. Aqui é uma resolução, ó. Tá? Ele tem um alvo de 2, depois um alvo de 1, um alvo de 0,5 e um alvo de 0,25, então. E eu tenho que visualizar a separação entre esses alvos, né? É fundamental enxergar isso aqui. Aqui está ele de novo, ó, maior aqui, então, mas ele está bem distorcido porque a zona focal não está em cima, né? Ele tem uma distorção porque é um transdutor transvaginal, né? Ou endocavitário, então ele dá essa distorção aqui. Então a gente tem um alvo aqui, entre esses dois alvos tem 2 milímetros. Então, a frequência que eu estiver utilizando, eu consigo então enxergar essa resolução axial e lateral. E aí é interessante comentar que ele pergunta aqui, né, como é que eu vou selecionar? Eu vou avaliar as quatro profundidades, as quatro resoluções axial e lateral que tem na profundidade? Não, não. Tu vai geralmente selecionar uma profundidade que tu vai trabalhar, ou que geralmente tem já no preset pré-definido ali, né? O abdômen, ou tu vai trabalhar com carótida, ou tu vai trabalhar com músculo esquelético, e tu vai te focar exatamente nessa resolução lateral, resolução axial que ela te aparece na tela no primeiro momento. Se tu, claro, jogar a profundidade, fazer uma profundidade maior, ou seja, porque isso é possível fazer, com exceção da Siemens, que eu já vi que o transdutor da Siemens linear ele tem um problema de limitação de profundidade, não deixa eu mexer muito para gerar uma profundidade maior. Claro que tu vai enxergar uma profundidade maior do teu Phantom ali, tu vai enxergar outros alvos iguais ao que tu está vendo, porque a resolução axial lateral ela é colocada em diferentes profundidades, inclusive os alvos, né? Voltando o Phantom aqui só para vocês entenderem, olha lá, ó, eu tenho alvos de cistos em diferentes profundidades, eu tenho alvo de resolução lateral e axial em diferentes profundidades, eu também tenho na vertical e eu tenho também na horizontal. Por que eu tenho isso? Exatamente para selecionar a frequência, né, que eu estou trabalhando e vai me resultar numa profundidade pré-definida. Então, o ideal é apresentar o resultado baseado naquela característica de profundidade que está trabalhando, né, baseado naquele protocolo, naquele preset que está trabalhando. Porque com certeza, à medida que tu botar diferentes profundidades, tu abrir, olhar todos, tentar fazer uma média, tu vai ter problema ali, porque talvez ele não esteja dentro do teu limite aceitável, né? Aqui é uma questão que foi levantada, eu trouxe 3 imagens, e a pergunta é essa aqui. No teste de zona focal, a norma estabelece limites de acordo com as especificações do fabricante, mas nunca encontramos esse valor. Como o resultado desse teste deveria se apresentar? Pois então, eu vou passar para vocês o que eu tenho de experiência, assim, que eu tenho estudado, tenho lido. Essa situação de especificações do fabricante, para nós que trabalhamos com controle de qualidade, é uma dor de cabeça, que para o ultrassom, principalmente, nós não temos esses detalhamentos do que eu deveria enxergar com determinada profundidade, com determinada situação, porque isso fica muito subjetivo às medidas médias que vão aparecer no meu equipamento e, consequentemente, ao meu paciente. Então, isso vai variar. O que geralmente se faz, né? O que eu tenho lido, tenho observado. Para o mesmo alvo pré-definido pelo profissional, tu faz a simulação ou a seleção de 3 zonas focais diferentes, como estão aqui. Por quê? Porque à medida que eu faço uma seleção, ou seja, o fabricante me coloca zonas focais que vão de 0 a 60, por exemplo, ali naquele ponto, tá? Na lateral que a gente está enxergando ali do lado esquerdo. No momento em que meu fabricante coloca que eu tenho para essa profundidade, 60 milímetros de profundidade, eu tenho uma zona focal, não duas, eu seleciono uma, e eu vario essa zona focal, movendo ela no eixo, né, vertical ali, e tentando enxergar o quanto eu estou tendo de sinal, eu automaticamente eu vou ter distorção desse alvo. E a distorção desse alvo, para mim, é que vai me dar se eu estou ou não com uma resolução, né, perdão, uma zona focal adequada para trabalhar. Por que o médico está preocupado? O médico está preocupado em colocar a zona focal em cima daquele alvo ali, ter a menor distorção e ter o maior sinal, a maior resposta possível dentro daquele ponto. Né? No momento em que eu consigo mostrar através de 2, 3 medidas ou 4 medidas usando apenas uma zona focal, que eu não tenho, ou essa distorção ela ocorre quando eu estou fora da minha zona focal e com a zona focal em cima ela está menor,
eu tenho uma resposta muito melhor, eu tenho uma informação diagnóstica muito mais detalhada que auxilia no médico e eu consigo ver o que ele estaria vendo, por exemplo, durante uma medida, tá? Então, por isso que seria aqui. Infelizmente, quando a gente coloca para o fabricante essas especificações para testes e tolerâncias, nós temos uma dor de cabeça associada que nem sempre a gente encontra, né? Então, a gente tem que ir atrás do referencial de pesquisa e manuais e tudo mais. Ainda tem mais uma questão aqui, nos testes de controle de qualidade, os transdutores, existe dependência em qual equipamento está conectado? Isso é uma dor de cabeça que nós temos em serviços que apresentam mesmo ecógrafo e transdutores que eu possa cambiar, eu posso trocar, porque o médico às vezes está trabalhando com esse transdutor aqui, viu uma imagem que não está boa, ele pede para auxiliar de sala trocar para esse transdutor aqui. O que, que afeta nesse aspecto? Né? Eu percebo que afetam duas coisas. Primeiro, geralmente o ruído elétrico. Se esse transdutor, se esse ecógrafo tem um problema de ruído elétrico, o transdutor que eu movimentar para cá, esse ruído elétrico ele vai persistir naquele sistema. Né? Eu já tive casos, por exemplo, fazendo controle de qualidade do mesmo Aplio 300, né, fazendo linear no Aplio 300, quando eu botava um Doppler, eu tinha um ruído naquele ponto ali, eu tirava, busquei em outra sala, um outro transdutor, trouxe, fiz o mesmo teste e apresentava o mesmo ruído. Voltava para a sala, os dois transdutores não tinham esse problema, não apresentavam problema. Era um problema elétrico. Então, assim, a meu ver, é fundamental tu ter um rastreamento dos transdutores junto ao teu ecógrafo. No momento em que tu começa a cambiar esses transdutores e tu faz o cambiamento, faz a troca desses sistemas, tu tem um risco, por exemplo, de perder essa rastreabilidade e saber se realmente tu tem um problema do transdutor ou se isso está associado ao teu equipamento. Então, eu acho que é fundamental. E sim, eu trabalho na rotina e lendo referencial, sempre se pede que toda vez que eu tenha uma troca de um transdutor ou eu tenha, por exemplo, uma manutenção no transdutor de película ou carcaça, seja feito novamente o controle de qualidade para aquele transdutor. Tá? Esse é o ideal. Por isso que quando tu faz os testes de controle de qualidade, eu, pelo menos, eu coloco uma data específica ali. Fiz todos os testes transdutores, eu botei a data dos três. Se eu fiz 3 transdutores no dia e aí foi para uma manutenção e eu faço um outro, eu boto uma data para aquele quarto que eu fiz num outro período, porque meu prazo de validade daquele é outro. Então isso é fundamental, tá? Acho que é importante isso. Para transitor endocavitário, transesofágico, volumétrico, o volumétrico tu consegue fazer modo B normal com ele, tanto o convexo quanto o endocavitário, tá? Porque o endocavitário, os phantoms, eles já vêm com uma profundidade ali de 3, 4 centímetros, tu pode colocar água, completar com água, ou colocar gel para introduzir o endocavitário e ele faz a medida. Ele dá uma leve distorção, mas tu consegue fazer. O transesofágico, como eu falei para vocês, eu estou testando até com o meu Phantom para ver se eu consigo coletar algumas informações. Estou conseguindo, ele distorce menos, porque ele faz também uma abertura de ângulo, né? Mas ele distorce como se fosse endocavitário, mas o grande problema é que tu tem que manter próximo o teu contato ali, tem que fazer toda a higienização dele depois do teste, né? Tem que fazer todo um processo de higienização, manter próximo ali o dedo de contato ou alguma coisa de contato para poder fazer com que ele fique firme sobre a superfície para testar. É possível, fiz alguns testes já, né? Mas fundamentalmente no transesofágico ainda tem que fazer uma inspeção visual, principalmente no cabeamento, que tem a parte elétrica, né? Tem que fazer uma inspeção térmica, uma avaliação térmica daí, e geralmente uma inspeção elétrica também, que daí fica associado à engenharia clínica, engenharia biomédica do hospital ou terceirizado, né? E aí, os testes recomendados pela normativa 96 e os limites são aplicáveis para todos os tipos de transdutores. Até onde eu tenho feito, com todos os transdutores que tenho trabalhado, setorial, linear, convexo, microlinear, todos que eu apresentei até aqui, eu fiz os testes e eles estão, eu estou conseguindo ter uma fidedignidade das medidas e eles sim estão aplicados a esse sistema. No caso, só, como falei para vocês, o transesofágico ainda é uma exceção, porque é algo que a gente está na dúvida ainda, que tem alguns testes de controle de qualidade que não estão preconizados dentro da instrução normativa 96, que eu acho que em algum momento nós vamos ter que fazer esse ajuste, tá? E tinha uma outra ainda que estava me solicitando, perguntando se ali, ó, os Phantoms devem ser específicos. Phantom modo B,
e Phantom Doppler. O custo, estava conversando agora há pouco com a Renata, o custo médio desses Phantoms aí ficam na faixa de $25 mil. Hoje no Brasil, para nós, ele está bem elevado, porque essa cotação do dólar variável está gerando um problema na aquisição dos Phantoms de ultrassom, né? Porque dependendo da soma do Phantom de ultrassom que eu tenho em modo B, Doppler, ou na minha rotina somando os dois, eu poderia comprar aí um Piranha, algum outro equipamento radiodiagnóstico que tem uma abrangência muito maior. Mas eu espero que ao longo do tempo agora a gente consiga, né, ter uma redução de custos e o aumento dessa demanda de serviço, da procura, faça com que a gente consiga aí ter boas negociações. Quanto a outros Phantoms, dá para se utilizar Phantoms, por exemplo, para próstata, Phantom de mama, né? Mas é com nodos, com cistos, mais simuladores daí, mas eu acho que daí seria muito mais associado a um estudo muito pontual, né? Como elastografia e coisas do gênero. O modo B hoje no mercado e o modo Doppler, eles têm dado os devidos fins, as devidas qualidades aplicadas então aos testes de controle de qualidade que a gente está fazendo.